Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vampirismo e assédio espiritual. Quem já ouviu falar em vampirismo ou assédio espiritual? Levanta a mão. Maioria. Então vamos estudar um pouco hoje sobre o vampirismo. Se nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier, capítulo 4. Nessa passagem de Missionários da Luz, a gente começa a compreender um pouquinho mais como funciona a entidade. Eu vou colocar aqui a entidade, porque não é só o espírito desencarnado, mas também o espírito encarnado que é vampiro. Vocês já ouviram falar em encarnado vampiro? Eu acho que já, né? Depois a gente vai trabalhar mais esse ponto. A gente entende, então, que não é aquele ser que lá se levanta do caixão à noite, se transforma num morcego e voa até entrar na casa da pessoa e vai tomar o sangue. Na verdade, ela vai o quê? Absorver os fluidos energéticos dessa pessoa. A ideia de que seja o sangue não tem de todo o errado. Por quê? Aonde mais flui ou circula os nossos fluidos cósmicos? Na corrente sanguínea. É no sangue que mais tem o nosso fluido cósmico, onde mais tem a nossa vitalidade. Por isso, quando nós estamos com anemia, deficiência de algum nutriente no sangue, como é que nós estamos? Não parece que a gente foi atacado por um vampiro e que a gente está totalmente sem forças? Então, a ideia que se coloca nos dias de hoje, né, na cultura de hoje, de vampiro, não está totalmente errada. Mas eles não vão lá com os 2 dentinhos e perfurar o pescoço e tomar o sangue. Eles vão apenas se aproximar da pessoa para puxar, sugar aquele fluido. E isso pode acontecer de diversas formas. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Estudando a mediunidade, Martins Peralva, capítulo 13, Vampirismo. Aqui a gente entende que o espírito, o encarnado ou o desencarnado, que está nessa situação de vampirismo, ela está numa deficiência de consciência. De que maneira? Ela não está conseguindo se manter sozinha. Ou ela já criou isso com o tempo, um vício, ou ela nem tem ideia de que ela é uma vampira. Nós não sabemos se nós somos vampiros. Muitas vezes nós podemos ser vampiros e não sabemos. A intenção aqui é a gente entender o que é o vampiro para a gente se policiar, para a gente não se tornar um vampiro. E não adianta colocar cruz, alho, porque não vai resolver. Na vida material,
como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro o sacerdote que fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. Como é vampiro o demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. É vampiro o espírita ou o médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui, revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio de suas ambições de grandeza. É vampiro o negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. Então a gente começa a não só pensar que o vampiro é aquele que suga só energia, mas ele está no nosso dia a dia também, porque ele está ali no trabalho, ele está num comércio, ele está em todos os lugares, né? E temos que cuidar com isso. Mas como é que nós vamos cuidar? É vampiro o galanteador Dom Jonesco, que se apossa da afeição das mulheres inseguras para explorá-las. É vampiro alcoólatra ou toxicômano que semeia desgraça em seu redor. É vampiro o espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras. E assim, por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Vampirismo, J. Herculano Pires, Parasitas e Vampiros. Esses trechos agora que nós lemos, nós podemos entender que estamos em volta de vampiros o tempo inteiro. Muitas vezes nós podemos ser o vampiro. E a melhor maneira de nos protegermos e também de nos mudarmos, né, de nos melhorarmos para não sermos vampiros é conhecer como funciona o vampirismo. E dessa forma a gente percebe que no momento em que eu tenho uma vontade imensa, uma ganância de ganhar muito dinheiro, de ganhar ou conseguir algo de forma não correta, trapaceira, eu estou sendo um vampiro. Então, os tipos de vampiros são muitos. E quem aqui de nós não foi, não é ou não será um vampiro? Não sei. Então, nós temos que cuidar. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ensejo a um espírito mau. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza e repele a ação dos fluidos saudáveis. A Gênese, os milagres e as predileções segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Aqui, nós conseguimos entender que o espírito, no momento em que ele está com dificuldade, ele se torna vampiro. No momento em que eu, você, quem quer que seja, está num momento difícil, nós nos tornamos vampiros. Estou falando do vampirismo inconsciente. Quando nós estamos doentes, principalmente nós homens, né? Quando a gente fica doente, a gente fica vampiro.
A gente está quase morrendo com 37,5. É ou não é verdade? Então, né? Quando nós estamos lá com 37 graus e meio de febre, que não é febre ainda, mas nós já estamos lá, já passando o testamento, né? Já declarando os últimos instantes para nossa amada ao leito. Nós estamos fazendo o quê? Vampirizando. É consciente? Não. Mas nós estamos vampirizando. Então, conforme nós vamos descobrindo que tipos de vampirismos existem, nós conseguimos nos perceber. E aí, quando nós estamos lá com 37,5 achando que nós vamos morrer com uma gripe, com um resfriado, vamos tomar uma medicaçãozinha, vamos tomar um chazinho. Não vamos ser vampiro, entende? Vamos cuidar. Mas que é engraçado né? A gente está quase morrendo, né? Quando a gente tá... As mulheres que podem falar mais, né? Nessa parte, né? Por isso, eu escolhi um momento especial da palestra, que é casos de família. Quem já não assistiu esse Casos de Família? Alguém aqui já assistiu Casos de Família? Levanta a mão. Acho todo mundo, né? Então, vamos então conversar um pouco sobre casos de família, de vampirismo na família, no trabalho. Eu vou dar alguns exemplos e se alguém quiser colocar alguma história que aconteceu, por favor. É para a gente conversar agora. Você está indo para o trabalho. Todo dia você vai lá para o trabalho, você chega no trabalho. E você sempre está de bom humor. Chega lá dando bom dia. Mas tem aquele cara, aquela mulher, aquele indivíduo, que quando chega, antes dela chegar, 2 quilômetros antes dela chegar, já tem uma nuvem chegando, pairando. Quem aqui já não vivenciou isso, já sabe, meu Deus, fulano está chegando e está de mau humor. É ou não é? É um tipo de vampirismo, negativismo. Outro, da família. Aquele parente que a gente agradece quando falta as festas de família. Que só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Meu Deus do céu. No ônibus, no ponto de ônibus, está lá no ponto de ônibus, no terminal. Aí tu pensa, meu Deus, está chegando aquela pessoa de novo. E tu pensa, não posso sair daqui, senão eu vou perder o ônibus. Meu Deus, gente. Como tem? Como tem vampirismo? Tem aos todos os lados, todos os lugares tem vampirismo. Mas o que a gente sente quando a gente está sendo vampirizado? Alguém sabe? Podem falar. Alguém sabe? Ninguém quer falar? Todo mundo com vergonha? Sem forças, fraqueza. O que mais? Bocejar, desânimo. Tem, às vezes chega a dar até dor de barriga, não é? Então, os sintomas são muitos. Né? Parece que realmente a pessoa ligou um canudinho lá e está só te sugando, né? Que ela vai falando e tu vai ficando, né? Aí tu começa a abrir a boca e bocejar, os olhos querem fechar e tu pensa, meu Deus, essa conversa não acaba mais. Meu Deus do céu. E aí tu já começa até a rezar o Pai Nosso, para ver se dá uma bloqueada. Por quê? Porque no momento em que você tá ali, tá de ouvinte para essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa vampira, de forma inconsciente ou consciente, tá? O vampirismo. Vai te ocasionar cansaço, dor de cabeça, desânimo, uma prostração. Meu Deus, parece que, cara, tô com dengue. Né? Dor abdominal, fome, bocejos.
e tantos outros sintomas, né, que a gente sente. Quem aqui já não sentiu isso? Né? Por quê? Porque a gente acaba se desprotegendo, nós nos abrimos muitas vezes para o outro. Todos nós temos ao nosso redor, temos uma aura. E essa aura, conforme nós estamos em oração, em ações elevadas, nós criamos uma barreira. Essa aura se torna uma barreira para nos protegermos. Só que muitas vezes no dia a dia a gente não está o tempo inteiro em elevação, em oração. Então, quando nós nos aproximamos de alguém, essa barreira fica frágil, debilitada. E quando nos aproximamos daquele indivíduo que é vampiro, ele se conecta e começa a puxar. Só que o que acontece? Quando eu chego em alguém para vampirizar, não sei que sou vampiro, mas estou ali, estou meio deprimido, estou cansado, vou começar a conversar com a pessoa. E começa a conversar. Eu conecto, vamos pensar nesse sugador. Só que esse sugador aqui vai sugando toda a energia boa. Só que para onde vai a energia ruim que eu tenho comigo? Aqui um outro caminho. Onde, enquanto eu estou sugando as energias do outro, o outro está recebendo as minhas energias negativas. Por isso a prostração, o desânimo. Porque eu vou sentir tudo o que ele estava sentindo. É uma troca. Energias sempre são trocas. Eu dou algo e recebo algo. E então essa troca, na verdade, é muito ruim. Por isso, quando nós sabemos que vamos nos encontrar com alguém ruim, ou estamos indo para o trabalho e sabemos que tem alguém lá que é desse formato, o importante é sempre tentar conversar e dar umas indiretas, se é, né, pode ser direta se for mais chegado, ou indiretas para a pessoa perceber que ela está em deficiência e que ela precisa tratar. E um dos maiores vampiros é a depressão. Como já foi falado várias e várias vezes na mídia e também em palestras aqui, a depressão é um buraco negro nessa aura que se conecta ao coração, bem nessa região principalmente, que traz o que para a pessoa? Quem aqui já teve depressão ou está tratando depressão, levanta a mão. Vocês sabem que sentem um vazio aqui. Além do aperto no peito, você sente um vazio. Você sente vazio por dentro. Você precisa preencher isso. E é tão bom quando a gente se aproxima de alguém bom, com boa energia. Por quê? Porque a gente faz isso. A gente suga energia boa e todo aquele lixo energético que estava dentro de nós vai para outra pessoa. Isso que acontece. Por isso, agora, quando a gente pensar em vampiro, não vamos pensar nisso, né, gente? Isso é só filme. E ainda que brilha, né, no sol. Não vamos pensar em vampiros desse formato, mas vampiros que nos sugam e que também nós podemos ser vampiros. E como é que acontece o vampirismo? Uma pessoa vampira chega assim para nós, energeticamente falando. E ela vai conversar com nós, vai nos contar os problemas, vai despejar as energias. Quem está ouvindo
vai se sentir assim. É ou não é verdade? Mas tem um monte de gente ali mexendo em você, te tirando energia que tu não sabe nem de onde que está saindo aquilo. Não é verdade? Quem já se sentiu assim? Né? A gente se sente que está sendo tocado, mesmo que a pessoa esteja distante, está sendo tocado. Parece que a pessoa está puxando, está tirando a energia da gente, como se fosse um vampiro. Você se sente assim. Nós nos sentimos assim quando nós estamos sendo vampirizados. Mas vocês lembram como ele veio? Ele chega assim. Nos sentimos assim vampirizados. E ele sai assim. Renovado, jovem. Por quê? Porque sugou todas as energias. E ele ainda, muitas vezes, fica com uma cara assim, assustado. Mas por que ele fica assustado? Porque você está assim. Nós estamos assim. A gente olha para a pessoa, a gente olha com desespero. A gente pensa, meu Deus, acabou. A pessoa está indo embora. A gente está assim ou assim, né? Está acabado. Meu Deus do céu, né? Tem gente que, meu Deus, suga até o que não tem da gente. A gente fica devendo para a pessoa. O vampirismo é uma troca de energias. Aqui a gente percebe, e eu quis trazer de uma forma mais leve, o que o vampirismo causa na gente, o que a gente pode estar causando com o vampirismo nas outras pessoas. Até porque, como estamos no carnaval, gente, o vampirismo está no topo. Por quê? Porque o carnaval, querendo ou não, estimula o quê nas pessoas? Vícios. Então, tanto espíritos, tanto desencarnados, tanto encarnados nesse período, estão sugando energia. E a maioria das pessoas estão o quê? Desprotegidas. Então, o roubo de energia, esse assédio espiritual, energético, de estar assediando os outros e sugando a energia, agora, nesse feriadão de carnaval, está bem elevado. Sempre que temos alguma festa, até festas como o Oktoberfest, festas que estimulam a bebida, o vício, elas trazem muitos vampiros, físicos e desencarnados, para esses locais. Então, para nós nos protegermos, nós temos que estar em oração. E aí, vem algo. Só deixa eu tirar essa cara feia, porque está difícil, né? Deixa eu deixar essa daqui, que é um pouquinho mais, né? Não tão desanimadora. Muitos dizem que colocar um esparadrapo no umbigo nos protege. Alguém já ouviu falar nisso? Vocês sabem o que significa um esparadrapo no umbigo? Os chakras, isso mesmo. Você vai fechar o chakra do plexo solar e do baço, que estão ligados, é um só. O baço é responsável pelo sangue também. Ele, na verdade, é que faz a filtragem do sangue e conserta não. A maioria dos vampiros se conectam. Não é no pescoço, mas é aqui. As energias se conectam aqui. É claro que, muitas vezes, se conecta por aqui ou por aqui. Dependendo de qual é a maior fragilidade que nós temos. Pode ser o frontal? Pode ser o cardíaco? Pode ser qualquer um. Tanto que nesse período de carnaval,
e que quando a gente fala em carnaval, a gente pensa nas escolas de samba, e infelizmente todo aquele processo de mulheres praticamente peladas e o estímulo ao sexo. Outro chakra que também é muito estimulado e muito vampirizado nesse período é o chakra genésico e o chakra básico. Então, nós podemos ser vampirizados por qualquer chakra. Depende, na verdade, de qual é a nossa fragilidade. Mas somente colocar o esparadrapo no umbigo não adianta. Precisa o quê? Você, eu, nos lembrarmos de que está o esparadrapo no umbigo e qual é a função dele. Não é ele que vai bloquear, mas ele vai nos lembrar a mentalizarmos, nos protegermos e bloquearmos nossos chakras para sermos sugados. Tanto que a história conta que os monges budistas, eles treinavam há 4, 5 mil anos atrás, eles treinavam muito o controle dos chakras. Tanto que eles não saíam muito dos monastérios, porque como eles controlavam bastante os chakras, eles não queriam perder o equilíbrio dos chakras. Só que teve uma vez que os discípulos queriam muito visitar os seus parentes na aldeia. Então, o mentor lá disse, então vocês que têm um controle mental, que vocês já conhecem todo esse processo de energia, vocês, para lembrarem que vocês têm que sempre se protegerem, sempre bloquearem os seus chakras, vocês vão colocar uma fita no umbigo. Por que no umbigo? Porque cada vez que você respira, você se mexe, aquela fita vai mexer e vai te incomodar. Então você vai conscientemente se lembrar que você tem que fazer o quê? Proteger os seus chakras. A ideia do esparadrapo é, então, lembrar que temos que nos proteger. O esparadrapo em si não faz milagre. Só dor. Que depois, principalmente para os homens, tirar o esparadrapo do umbigo dói. Então, vamos lembrar que o esparadrapo é só para lembrar, ele não vai bloquear nada. Certo? Então, vamos nos cuidar. Vamos cuidar com o que nós assistimos, porque a gente pode esquecer que vampirismo, a gente pode pensar que vampirismo é só o indivíduo lá que está ali, ou que a gente encontra na farmácia, no mercado, no trabalho, em casa, que é o espírito ali, obsessor, que está ali te vampirizando. Só que a gente esquece que as mídias também são vampiras. São vampiras de quê? De horas. Porque muitas vezes a gente entrando numa rede social, aquilo que para ler um livro, ficar 20 minutos lendo um livro, às vezes parece uma eternidade. Meu Deus, não rende o livro. Não rende. Agora tu começou a mexer lá na rede social, passou 3 horas e tu tá lá assim. O que aconteceu? Eu fui vampirizado. Eu fui vampirizado. O que foi roubado de mim? O meu tempo. Notícias ruins também, negativas, muito negativas, vampirizam, porque me tiram a tranquilidade, me tiram o equilíbrio, me promovem a raiva. Tudo isso são formas de vampirismo. E muitas vezes a gente não percebe. E aí, às vezes, a gente assiste o jornal, termina o jornal e a gente está assim. A gente nem sabe por quê. A gente tem que cuidar. Todos nós temos que nos cuidar com os vampiros. Enfim. Práticas que fortaleçam suas energias de maneira a bloquear que lhes suguem seus fluidos. E para finalizar, antes de finalizar, eu tenho que dizer
Mais um tipo de vampiro. O vampiro que se vampiriza. Alguém já ouviu falar nisso? Quem aqui de nós já não se vampirizou em algum momento? Tendo pensamentos negativos, estimulando, alimentando a raiva, o ódio. E fofoca também é uma forma de vampirismo, tá, gente? Fofoca também é. Então a gente tem que cuidar. A gente tá rodeado por vampiro, né? A gente mesmo é vampiro. Por quê? Eu posso me sabotar. No momento em que eu estou me sabotando, e vamos ser bem direta, bem meu exemplo, quando eu estou começando a ficar mais fitness, estou conseguindo ficar mais, né, com o físico melhorzinho. Aí eu penso, agora eu mereço aquele bolo. É um vampirismo total. Que não é só aquele pedacinho de bolo. Entende? E com todo mundo isso. Estamos o tempo todo nos vampirizando. Por isso que orar e vigiar é a lei máxima. Nós devemos orar e vigiar, principalmente a nós mesmos, para não nos vampirizarmos. Não deixar os outros nos vampirizarem e não nos deixar vampirizar os outros. Podemos pensar assim, quando estamos saindo de casa, podemos fazer uma oração, pedir uma proteção para o anjo guardião, para o mentor. Podemos nos envolver numa luz. Isso vai nos proteger. E, claro, nos mantermos em direção, para que aquela proteção que nós pedimos para a espiritualidade se mantenha durante o dia. Não adianta chegar de manhã cedo, acordei, bom dia, Deus, obrigado por esta manhã. Meu anjo da guarda, me envolva numa luz azul, me protegendo de todas as energias negativas. A primeira furada no trânsito. Meu querido, já não tem mais proteção nenhuma ali. E tu já vampirizou alguns ali no trânsito. Assim, é o tempo inteiro. É orar e vigiar. Certo, gente? Então, agradeço muito a presença de todos essa noite, a todos que estejam em casa também. Que todos nós, então, possamos fechar os nossos olhos nesse instante, colocarmos a imagem de nosso amado Mestre Jesus, a imagem de nossos amigos espirituais, e que nesse momento possamos orar, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, Pai e Mãe de amor, e envolver tudo e a todos em luz. Em luz, em amor, em paz e bem. Que nossos corações elevados a Jesus possamos discernir os nossos caminhos e que possamos, na humildade, percebermos quando estamos falhos e termos coragem de pedir perdão para nós mesmos, pedir perdão para nossos irmãos e também a humildade de aceitar o perdão dos outros. Que possamos ir para nossos lares, envoltos em luz, em paz, em amor, e que possamos levar para nossas famílias, para nossos amigos, nossos colegas, muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja.